Seja bem-vindo ao Reconecta Corpo, Mente e Coração. Eu sou a Mariana, nutricionista, e aqui nós discutiremos como você pode emagrecer comendo de tudo. O tema de hoje é: posso comer doce quando estou em um processo de emagrecimento? E hoje a gente vai falar sobre os doces. Será que eles atrapalham no nosso processo de emagrecimento? O que vocês acham? Responde aí pra mim. A gente vai falar sobre o que o doce causa no nosso organismo, como que a gente, se comer doce, ele pode prejudicar a nossa evolução, no nosso emagrecimento. Nós temos que retirar o doce ou não. A gente vai falar por que é importante saber se a gente pode comer doce ou se a gente precisa se privar. Se a gente se privar, o que acontece, né? Será que isso vai ajudar ou não? E aí a gente vai conversar sobre essas questões aqui. Qual é o jeito que a gente pode estar consumindo doce durante o processo do emagrecimento, né? Como que a gente pode estar inserindo os doces aí, se realmente a gente pode estar comendo doce. Esse é o nosso tema de hoje. Posso comer doce quando estou em um processo de emagrecimento? O que o doce causa no nosso organismo? O que o doce faz, o açúcar faz? Bom, o açúcar que a gente conhece, que é esse açúcar simples, né, que tem na nossa cozinha, digamos assim, ele é ali a forma mais simples de açúcar. Só que a gente sabe que, por exemplo, o carboidrato, ele, quando quebrado em moléculas, né, no nosso organismo, ele se transforma também em açúcar. E isso para algumas pessoas às vezes parece assustador. Poxa, então quer dizer que o arroz que eu como se transforma em açúcar? Quer dizer que o pão que a gente come se transforma em açúcar? E essa mensagem negativa, né, que o açúcar carrega, faz com que a gente crie, né, esse receio, às vezes até de inserir alguns alimentos, né, e tá retirando, por exemplo, retirar o arroz, porque vem essa mensagem, né, poxa, se transforma em açúcar no nosso corpo. Bom, o açúcar é essa molécula menor e tem esse sabor doce, o que não tem, por exemplo, no arroz, né, o que não tem, que a gente não tem no pão, não tem esse sabor tão doce. Esse sabor doce, ele traz já uma sinalização ao nosso cérebro. Quando a gente está consumindo e a gente já tem aquele saborzinho ali em contato com a nossa mucosa, né, da nossa boca, o cérebro já entende que vai adentrar ali no nosso intestino algo doce. E ele já começa a liberar a insulina. Ele já começa a preparar para captar essa glicose. Essa glicose, ela é importante para o nosso organismo porque ela gera energia. Então, o carboidrato que a gente consome, mesmo o do doce, por exemplo, ele vai se transformar em energia. Se a gente estiver precisando de uma energia rápida, do doce vai ser a melhor forma da gente obter. Então, por isso, às vezes, alguma pessoa passa mal, né, baixa ali a glicose. O que geralmente é indicado a fazer? Dar um doce, uma balinha, né, para aquela pessoa já conseguir recuperar ali os seus níveis de glicose rapidamente. Então, mesmo o arroz, né, o pão que a gente come, eles, quando quebrado, esse carboidrato, quando quebrado, ele vai se transformar em uma molécula menor. Essa molécula menor nós chamamos de glicose, que o açúcar da nossa cozinha, esse açúcar que é refinado, o açúcar mais simples, ele já vem quebradinho. Então, isso significa que ele é absorvido rapidamente na nossa corrente sanguínea. Por isso que, muitas das vezes, a gente come, né, mais em excesso, e esse excesso faz com que a gente ganhe mais peso. Porque, por exemplo, você vai comer uma barrinha, digamos assim, um pedacinho de doce, e nesse pedaço de doce vai já ter ali, digamos assim, umas 10 gramas de açúcar. E essas 10 gramas, só um exemplo, essas 10 gramas de açúcar, ela vai te fornecer uma quantidade X de energia. E muitas das vezes você não vai fazer nada com essa energia. Você tá comendo lá deitado no sofá, você tá comendo sentado, você não vai
utilizar aquela energia não vai ser útil para você. E aí o que que o corpo vai fazer? Vai transformar aquilo em um estoque. E esse estoque, ele vai reverter em um estoque de gordura. Então a gente consome um carboidrato, uma glicose, e o corpo pega aquilo e reveste em gordura, no depósito que ele consegue fazer. Mas antes dele fazer esse depósito de gordura, ele tem também um depósito de glicogênio. O depósito de glicogênio, ele é pequeno. O nosso fígado consegue fazer esse depósito de glicogênio, porque o glicogênio é uma molécula também simples, né, que dá energia, que é uma forma de estoque de energia que é mais rápido para o nosso organismo. Então, o corpo vai lá e pega essa glicose que a gente consumiu, não vai utilizar, não está precisando de energia naquele momento. Primeiro, ele transforma aquilo em glicogênio. Já tem a quantidade suficiente, que ele não pode, né, fazer um estoque grande, então ele vai dar preferência para estocar aquilo dali, porque é importante para o nosso corpo ter um estoquezinho de energia, né? Tem um estoque ali de gordura. E aí é onde vai ocorrendo, através dos nossos excessos, ocorrendo, né, que a gente vai aumentando o nosso peso. Porque a gente vai ultrapassando o nosso limite. A gente não está fazendo nada com aquela energia, a gente está consumindo. E no doce é muito fácil a gente extrapolar. Porque as pessoas falam, né, que existe uma questão viciante, né, no açúcar, que o açúcar é igual a cocaína. Só que não é bem assim, tá? O que a gente sabe é que os sinalizadores, né, que o doce faz no nosso cérebro é a mesma sinalização de, por exemplo, quando nós estamos com a sensação de prazer. Então, a gente está comendo um doce, o doce ele vai elevar a nossa serotonina. E essa elevação é um pico muito rápido. E por isso ser rápido, né, a gente acaba querendo sentir essa sensação mais vezes. E não porque simplesmente o açúcar ele vai te viciar igual uma cocaína. Não é bem assim. A gente só vai estar, né, querendo sentir aquela sensação. E aí a gente acaba comendo mais. Tem estudos também que mostram que, por exemplo, quando a gente pode ter acabado de almoçar, estar ali, né, se sentindo bastante cheio, o suficiente, mas quando a gente vê que tem um docinho, o estômago dilata um pouquinho pra a gente comer aquele doce. Então, o nosso corpo, ele dá preferências aos carboidratos, por causa justamente do fornecimento de energia rápida. Ele não precisa, às vezes, digerir aquele carboidrato simples que a gente está consumindo, que é esse carboidrato, a glicose, né, o açúcar de cozinha. Então, e por isso que a gente, às vezes, acaba comendo mais, passando dos limites, digamos assim, no açúcar. E aí, as comidas industrializadas também, os biscoitos industrializados, contém mais açúcar, né, na sua composição. Então, quando a gente pega uma comida industrializada, né, um doce industrializado ou um biscoito industrializado, ele vai conter muito açúcar. Porque o açúcar, ele vai ajudar também na consistência do alimento. Então, a gente vai ver ali, às vezes, várias modificações de açúcar naquele alimento, né, várias formas de açúcar. E aí, a gente acaba passando do excesso, né, passando do nosso limite, excedendo o nosso limite de consumo de açúcar diário. E aí, como eu expliquei aqui, vai fazer com que o nosso organismo acabe pegando aquele açúcar que a gente consumiu e transformando em depósito de gordura. Então, não é só a gordura que a gente consome que transforma, né, em gordura. O açúcar também, o nosso corpo aí vai fazer vias metabólicas para pegar aquele açúcar e transformar ele em gordura, em depósito de gordura. Então, se a gente comer doce vai prejudicar o nosso processo de emagrecimento, bom, essa resposta, ela pode nos induzir ao erro e ela pode também trazer clareza para você, que muitas das vezes está se privando de comer doce, né, e pensando, poxa, isso vai auxiliar no meu processo de emagrecimento. Só que dentro de um contexto, né, da nossa alimentação, em que a gente esteja ali sabendo de que aquilo não está extrapolando, excedendo os nossos limites, né, diários de calorias, isso não vai atrapalhar o nosso processo de emagrecimento. Agora, se a gente está consumindo em excesso,
passando, né, do nosso limite de saciedade, sim, é muito mais fácil a gente ganhar peso com o açúcar. Porque, como eu disse, aquela energia ela não vai ser utilizada. Ela entra muito rápido na nossa corrente sanguínea e não vai ser utilizada. Então, a forma melhor para não deixar aquele tanto de açúcar na nossa corrente sanguínea é pegar e transformar em depósito de gordura. Então, se a gente consome muito açúcar, né, muito doce, esse açúcar ele vai estar na nossa corrente sanguínea e aí, né, pode nos prejudicar. Então, o organismo precisa de transformar aquilo em gordura. E pode nos prejudicar se a gente estiver consumindo, se a gente estar consumindo em excesso. Então, como que a gente pode melhorar esse nosso consumo de açúcar? É a gente ter mais atenção, né, no nosso consumo diário, né, de açúcar, nos alimentos que a gente está consumindo. Então, se eu estou consumindo alimentos que contêm já na sua formulação, alimentos industrializados, que contêm maior teor de açúcar, é importante a gente, né, dar uma preferência a alimentos que contêm doces mais naturais, né, na sua própria integralidade do que os alimentos industrializados. E algo que a gente tem que observar também é que eu até fiz um Reels, né? Um Reels falando sobre a questão dos alimentos industrializados, né? Os alimentos diet e alimentos light. A gente tem que tomar atenção para as pegadinhas que tem, né, na indústria alimentícia, para nos induzir a comer alimentos acreditando que eles são mais saudáveis. Então, um alimento, por exemplo, que eles diminuem o teor de gordura, eles vão aumentar o nível de açúcar naquele alimento, para manter a sua composição ali, a sua... Como é que fala? Para manter, né, as suas características no alimento, para que aquele alimento ele não se perca, né, facilmente, não perca a sua validade, entre outras questões, né? Tenha um gosto palatável melhor, porque o açúcar também tem esse realçador de sabor, que a gordura também faz, né, realça os sabores. E aí quando diminui um pouco na gordura, pode estar aumentando também na questão do doce. E aí a gente tomar cuidado também que o doce, a gente come uma colherzinha, né, de doce e a gente acha que não foi o suficiente. E aí dá aquela vontade de comer mais. Só que uma colher de um doce, por exemplo, ela já pode estar extrapolando os níveis de açúcar recomendável, tá? Por que é importante a gente saber se a gente pode comer doce ou se a gente precisa se privar? É importante a gente entender que se privar de algo já traz aquela mentalidade de dieta, que é justamente o que a gente não pode ter na nossa alimentação. Porque quando a gente se priva, a gente acaba criando ali um desejo ainda maior por aquele alimento. Quanto mais você pensar, eu não posso comer doce, eu não vou comer doce, maior as chances de você, né, comer doce e às vezes até extrapolar. Então, se você se permite comer doce dentro de um contexto que seja saudável para você, vai ser mais fácil você manter aquilo dali do que você ficar sempre se privando e de uma hora para outra você se extrapolar. Então, se você gosta de comer doce, encontre a maneira mais saudável dentro da sua alimentação, né? Busque orientações, busque entender mais como você pode inserir doce e até às vezes, né, quais doces você pode estar aí colocando, né, que pode te ajudar mais a ter um controle melhor, como que você pode melhorar a sua alimentação dentro de todo esse contexto e que o doce não vai fazer mal. E aí isso vai fazer grande diferença dentro do seu processo de emagrecimento, dentro do seu processo de saúde. Se a gente ficar se privando de comer doce, vai acontecer, né, esse efeito rebote. Quanto mais você se segura, quanto mais você se proíbe de comer determinado tipo de alimento, mais você vai ficar pensando naquele alimento. Poxa, eu não posso comer doce, eu não vou comer doce, eu tô há 2 semanas sem comer doce.
mais vai ser arriscado para você. E uma dica que eu dou muito interessante, né, para que a gente acabe entendendo, né, se você tá comendo muito doce, se você quer diminuir, o nosso paladar, ele é acostumado com a quantidade de doce que a gente sempre põe. Então, quando você retira, por exemplo, eu vou tirar o doce do meu café, vou tirar o açúcar do meu café. Se você tirar de uma vez, você vai estranhar, o seu paladar não vai estar acostumado a sentir o gosto real do café, que é um gosto mais amargo. Então você vai acabar desistindo, sendo desestimulado pelo seu próprio paladar. E aí você vai achar que você não tem força de vontade, só que é o nosso paladar que está habituado. Então o que eu recomendo, né? É que você vai diminuindo de forma gradativa. Não tirar de uma vez, não simplesmente cortar o açúcar, mas que você vai tirando, diminuindo, até que você chegue numa quantidade que seja razoável para você ou que você consiga retirar, que não seja, né, que você não extrapole as suas medidas, porque muitas das vezes tem só o cafezinho que a gente já está tomando, já está extrapolando os nossos limites de açúcar recomendado. E aí a gente, além do cafezinho, a gente vai para uma balinha, vai para um docinho, vai para outra coisa. E aí a gente, quando vai calcular isso, o nosso nível de açúcar já passou muito tempo do consumo diário que é recomendado. Então é bom a gente observar e ir tirando os excessos, aquilo que não vai nos fazer, né, tanta falta, mas manter aquilo que a gente consegue dentro de uma margem de segurança para nós, que não seja prejudicial à nossa saúde, né, até mental também, porque o doce ele traz um conforto também pra gente. O doce, ele tem um contexto também, né, da nossa alimentação. É diferente da gente pegar e, por exemplo, sentar no sofá todos os dias à tarde com um prato de brigadeiro e comer todos os dias. Então, se a gente tem esses excessos, é bom a gente estar observando, né? E aí, estar tirando esses excessos aos poucos aí do nosso contexto alimentar. Desculpa. É importante a gente ter essa desligação também emocional do doce. Porque, como eu disse, quando a gente começa a comer um doce, ele começa a dar, né, uma elevação da serotonina. E aí a gente ativa o centro de recompensa, né, do nosso cérebro através, né, do açúcar. Então, quando a gente está triste, quando a gente está ansioso, né, quando a gente está com um sentimento, né, assim, onde a gente precisa elevar, sentir uma sensação melhor de bem-estar, é comum a gente buscar essa sensação no doce, porque o nosso cérebro aprendeu que o doce, ele vai, né, dar essa recompensa pra gente, que a gente está precisando naquele momento, né, de ter uma sensação de bem-estar, de elevar a nossa serotonina. Muitas das vezes a gente passou por um dia estressante, né, e aí os nossos níveis de cortisol tá muito alto e a gente precisa relaxar, e aí o nosso cérebro, ele nos induz a escolher, por exemplo, um doce que vai dar essa sensação, né, de prazer, de bem-estar, vai dar uma equilibrada ali, digamos assim, no cortisol. Só que a gente acaba utilizando esse método, né, várias e várias vezes, porque esse pico é muito rápido. Então, quando a gente começa a ver que tem essa ligação muito emocional, quando eu tô triste, eu quero comer mais doce, quando eu tô me sentindo assim, eu quero comer doce, é importante a gente entender o que está acontecendo naquele momento. Fazer uma autoanálise. Peraí, por que eu tô querendo comer esse doce? O que está acontecendo aqui? Ao invés de se privar, de falar, não, eu tô proibida, você entender o processo que você está passando naquele momento. A partir do momento que você se entende dentro desse processo, né, por que você está querendo comer um doce, aí você toma uma decisão mais consciente, né? Você acaba fazendo com que aquele alimento não digamos assim, não te manipule, mas que você passe a ter mais controle sobre o alimento. É interessante, teve uma certa vez que eu ouvi um relato, né, de uma paciente minha sobre a questão do doce. Ela gosta muito de doce. E aí, ela me falou um dia, a gente estava fazendo o tratamento, um mês já, e ela falou assim, Mari, tem umas 2 semanas que tem uma Nutella dentro da minha geladeira e eu nem lembrava dessa Nutella. Ela nem lembrava. E é difícil a gente esquecer, né? Quando a gente tem esse vício pelo doce, a gente esquecer que tem um alimento, principalmente quando a gente gosta muito. Mas quando a gente começa a fazer esse desligamento emocional, desligar,
né, emocionalmente do doce, da comida, acontece isso, a gente vai esquecendo, né, do alimento que está lá no armário, do doce que está no armário, porque aquele alimento ele deixa de ser o centro para as suas necessidades emocionais. E você acaba buscando e encontrando outras formas de lidar com aquelas situações em que muitas das vezes a gente vivencia. Então é interessante a gente entender esse processo emocional também que existe, né, com o doce e não se privar. É lógico que existem situações em que o doce traz uma lembrança. Por exemplo, eu tenho uma paciente também que certa vez ela me relatou: eu não consigo retirar o doce após a minha sobremesa, né? Não consigo tirar o doce após o almoço. Porque isso remetia para ela a questão de que uma lembrança que o pai dela sempre dava, né, um doce depois do almoço. E aí ela já tinha perdido o seu pai e comer aquele doce após o almoço trazia nessa lembrança do pai, né, dela. Então, assim, o doce, ele também tem essas questões, né? Carrega essas lembranças. E aí, muitas das vezes, a gente retirar, né, se proibir, a gente acaba trazendo mais transtornos. Então, a gente encontrar esse equilíbrio. Peraí, então a gente pode comer um doce após o almoço? Dá para comer uma sobremesa? Dá, se a gente, né, fazer uma alimentação ali mais balanceada, né? Ter esse espaço no nosso estômago para o doce, não deixar que o doce, a gente, por exemplo, né, coma mais já na nossa refeição e aí o nosso estômago dilate a mais para caber aquele doce. A gente saber, né, qual o limite saudável da quantidade de doce que a gente pode comer dentro do nosso dia diário, não simplesmente um doce. Não é a gente pegar um doce isolado e dizer que aquele doce vai nos engordar. Dentro de um contexto, né, da nossa alimentação diária, mensal, semanal e mensal. Não é simplesmente um dia que faz com que a gente ganhe peso, né? Todo um contexto ali da nossa rotina diariamente, da nossa alimentação, né? Então, algumas pessoas acabam retirando esse doce, acreditando que vai emagrecer. Muitas das vezes consegue perder peso porque está, né, diminuindo as suas quantidades de energia que ela está de calorias que ela está absorvendo, tendo um gasto maior, às vezes fazendo uma atividade física, e aí ela consegue emagrecer. Só que ela não aprende a colocar esse doce de maneira saudável, né, dentro de um contexto saudável. E aí ela vai ficar repetindo o ciclo, onde ela vai se privar e depois ela vai querer comer. E esse ciclo, né, que a gente chama, né, esse ciclo justamente de um descontrole na alimentação, onde a pessoa não aprende a ter controle, não aprende a inserir aquele alimento de maneira que seja saudável, né, de maneira que consiga, né, manter aquele alimento, acaba, né, gerando cada vez mais um transtorno, o reganho de peso. Então é importante a gente entender qual é o meu contexto, né, da minha alimentação. E isso, gente, a gente não vai simplesmente pegar assim, quanto que eu tenho que comer de doce? Então é uma barrinha de chocolate, então eu vou comer uma barrinha de chocolate. Só que às vezes essa barrinha de chocolate, junto com o meu almoço, né, o meu almoço ele não tá bem balanceado, a barrinha de chocolate não vai ser a culpada por a gente estar ganhando peso. Tem outras questões, né? Então não é simplesmente uma balinha que a gente está consumindo que faz a gente ganhar peso, não é simplesmente um docinho que a gente está comendo. Tem todo um contexto. E se a gente, dentro de um contexto saudável, colocar uma barrinha de chocolate ou um docinho, não vai fazer com que a gente ganhe peso. É isso que eu quero que vocês entendam aqui nessa live, é que não é o doce que faz a gente engordar, é todo o contexto da nossa alimentação. Então, dentro de um processo de emagrecimento, o jeito errado da gente inserir, né, o doce é justamente pensar que o doce que faz a gente ganhar peso. E aí, retirar o doce. Ou então, deixar o doce pro dia do lixo, né? Que é muito comum pessoas que querem emagrecer no famoso dia do lixo. O que também não ensina a pessoa a ter um controle diante da comida. Pelo contrário, o dia do lixo promove também um descontrole na alimentação, onde a gente tem um dia para ser descontrolado na alimentação. O que a gente deveria todos os dias, a gente se permitir comer, e esse se permitir comer vai nos gerando esse controle, porque a gente não tem o desespero de estar
né, se proibindo comer e não tem o desespero de ter aquele dia que você pode comer tudo. Então, mesmo esse jeito de restringir, né, vou tirar durante a semana e vou ter um dia do lixo durante a semana. Isso acaba gerando mais transtorno porque não ensina a gente realmente a ter um contexto alimentar, a ter uma rotina alimentar que seja saudável pra gente. Então, o jeito que a gente pode, né, dentro do nosso processo do emagrecimento, comer doce de maneira que seja saudável, é justamente entender que há, né, uma complexidade dentro do processo do emagrecimento, dentro do processo da alimentação saudável. Há esse contexto, né? Não é simplesmente eu deixar de comer o doce e não é simplesmente eu comer, por exemplo, uma barrinha de chocolate. É eu entender que tem um contexto, que tem mais coisas envolvidas dentro desse processo. Que não é simplesmente o doce que está fazendo eu ganhar peso, não é simplesmente uma colher de açúcar que eu vou tirar do meu café. Mas tem um contexto que a gente tem que cuidar da nossa alimentação. É lógico que se eu começo a fazer mudanças, né, diminuir o açúcar, né, ter uma alimentação mais rica, né, em vegetais, em frutas, às vezes pegar um doce, né, que eu consumo e consumir uma fruta no lugar, e se eu consigo fazer aquela troca de maneira que seja saudável para minha mente também, isso vai gerar, né, hábitos saudáveis para mim, isso vai gerar uma mudança no meu comportamento alimentar e vai me ajudar a ter um processo de emagrecimento mais saudável. Sem essa imposição. Espero que vocês me entendam, não é que eu vou impor retirado, né? Eu não posso comer doce, mas eu vou entender dentro de um contexto saudável. Vou começar a mudar meus hábitos alimentares, né? Ter uma rotina dentro, né, do meu contexto. Não é simplesmente ter uma rotina que muitas pessoas falam, a rotina saudável é você fazer atividade física todo dia, é você meditar, ler um livro, fazer isso, fazer aquilo. A gente muitas das vezes não consegue, né? A gente trabalha, então a gente tem que entender o que é a rotina saudável que cabe dentro do meu contexto, dentro do meu dia a dia. Como que eu posso melhorar isso, né? Então, bora lá. Qual seria esse melhor momento da gente comer doce? Eu às vezes até brinco, faço um TikTok assim brincando. Gente, a melhor hora da gente comer doce é quando a gente tá com vontade. Essa é a melhor hora, quando a gente tá com vontade de comer doce. Não existe, eu vou comer doce antes do almoço, eu vou comer doce depois do almoço. A melhor hora é quando a gente tá com vontade de comer o doce. Mas a gente tem que aprender a exercer essa consciência corporal, né? Que muitas vezes a gente se perde da nossa consciência corporal, de quais são os nossos limites. Qual é a minha vontade nesse momento? Eu consigo respeitar essa minha vontade? Eu consigo ter consciência corporal que o meu corpo tem um limite, né? E ele me traz esse feedback e eu consigo receber esse feedback. Até aqui chega, né? Eu já comi o suficiente, tá bom, tô saciada, né? Eu tô com vontade de comer um doce. Por que eu tô com vontade de comer esse doce? É para aliviar o meu estresse? Se eu me permitir comer, ao invés de eu ficar me proibindo comer chocolate, e aí quando eu for comer, eu vou comer uma barra inteira de chocolate. E se eu me permitir comer uma barrinha de chocolate, um pedacinho de chocolate, entendendo o meu processo, que naquele momento eu estou estressada, as mulheres que passam muito momento de TPM, será que é melhor eu me permitir comer um pedacinho de chocolate do que eu viver proibindo e depois em algum momento eu comer uma barra inteira, né, dar aquele boom de calorias ali no meu metabolismo, de açúcar, né, na minha corrente sanguínea? O que é melhor eu fazer? Então a gente saber entender, né, ter essa conexão com o nosso corpo, de entender que a gente pode sim, né? O melhor momento é aquele momento que eu quero, só que o eu quero tá dentro do meu contexto, onde eu entendo, eu tenho consciência corporal, eu exerço essa consciência corporal, né, e tenho essa conexão com o meu corpo. Então, a melhor maneira é justamente a gente não se privar, é a gente entender que essa consciência corporal, a gente adquire ela. A gente nasceu com ela, né? O interessante é que a gente nasce com essa consciência corporal e devido, né, à forma como a gente é ensinado a se alimentar,
e aí vem o processo da adolescência, onde a gente, né, acaba entrando em julgamento com o nosso corpo. Algumas pessoas acabam fazendo dietas restritivas, ou em alguma fase da nossa vida, esse relacionamento com o nosso corpo vai transformando, e aí, consequentemente, a nossa alimentação também vai mudando. E a gente precisa ter um resgate dessa consciência corporal novamente, de quais são as nossas necessidades, como que o nosso corpo traz esse feedback. Esse resgate da consciência corporal, ele vem, né, com um treinamento, onde a gente começa a treinar, a se ouvir mais, a entender quanto tempo o meu corpo leva pra me mostrar que ele tá saciado. Às vezes eu como muito rápido e eu não percebo essa saciedade. E aí no doce é muito comum, a gente pega o doce e come muito rápido. E tem um exercício do Mindful Eats que nos ensina a comer o doce com consciência. E eu vou passar aqui, vou dar esse brinde pra quem tá aqui comigo no final. Da próxima vez que você for comer um doce, pratique dessa forma que eu vou te ensinar aqui. Ao invés de você pegar o doce e comer de uma vez, pega esse doce, coloca ele aqui na palma da sua mão. Eu queria ter um chocolate aqui agora pra gente fazer esse exercício aqui ao vivo. Mas pega o doce, coloca na palma da sua mão. Vai com paciência, respira fundo, né? Traz esse sentido pro seu corpo, né? E aí você respira fundo, pega o chocolate, começa a cheirar. Olha o chocolate ou o doce que você for comer, seja na colher, cheira. Tenha curiosidade como se fosse a primeira vez que você fosse experimentar aquele doce. Cheira, visualiza, sente o cheiro, olha para ele com curiosidade. E após isso, você sente o cheiro, respira fundo. Primeiro entenda o processo que está envolvido, né, de querer comer aquele doce. Se você está passando, né, por algum problema emocional, aquele doce vai te aliviar naquilo dali. Tenha isso em mente, esvazie um pouco a sua mente dos problemas, né, dos problemas que você esteja passando e se conecte apenas ao alimento, apenas ali aquele doce que você está querendo comer. Vai demorar um pouquinho mais, você já vai ver que esse processo já é demorado. Você não vai pegar o chocolate de uma vez e já vai começar a comer. Você já vai dar uma pausa. Olha só como isso é interessante. Você já vai mostrar para o seu cérebro que naquele momento você está a fim de aproveitar, ser presente naquele momento. E aí você visualiza, né, aquele doce, sente o cheiro, sente ele na palma da sua mão, se for um doce que dá para colocar na mão, sente ele na palma da sua mão e você coloca um pedacinho na sua boca. E não engole de uma vez, não mastiga. Se for um chocolate, sinta ele derreter na sua boca. Sinta como que o seu corpo recebe, né? A sua boca começa a sentir aquele paladar da forma como que você vai sentindo. E aí você vai estar mais presente naquele momento. Vai te trazer um controle na hora de você comer um doce que talvez você nunca teve antes. Sempre foi pegar o doce e comer, começar a mastigar e o chocolate de um lado para o outro. Calma, sinta o chocolate derreter. Às vezes vai dar um pouco de impaciência. As primeiras vezes que a gente pratica, a gente sente um pouco de impaciência, a gente quer logo devorar aquele doce. Mas respira fundo, vai sentindo ele derreter, vai sentindo e vai vendo como que a sua mente, né, vai reagindo, o seu corpo vai reagindo àquele doce. Quais são as sensações que vai promovendo? Você vai sentindo mais alívio? Né? Você está sentindo melhor? Terminou aquele pedacinho? Faça uma autoanálise. E agora, como é que eu estou me sentindo? De 0 a 10, como eu estou me sentindo após comer esse doce? E aí, veja quais são, né, os benefícios, né, que aquele doce está te promovendo. Faça de maneira consciente. Coma de maneira consciente, coma mais devagar, coma de maneira plena. E comece a ver os resultados desse comer de maneira plena, comer um chocolate, né, comer, esteja totalmente presente. E aí veja os resultados, tá bom, gente? E, deixa eu ver aqui, que eu tô até com o meu computador aqui também. Então, pessoal, é isso aí. Comer doce dá pra gente conseguir emagrecer se a gente come dentro de um contexto, né, saudável, dentro de uma contextualização saudável, aquilo que é saudável pra gente. Dá pra gente comer com consciência. E eu já ensinei pra você aqui um exercício. Então, faça esse exercício da próxima vez que for comer esse doce, tá, gente? Beijo e até a próxima live. Vou encerrando aqui.
Encerrei.